Olá, todo mundo. Gente, graças a Deus, né, Felipe? João Gomes antes. A gente aproveitou, pegou toda a plateia do João Gomes. Gente, ele é um fofo. Acabei de falar com ele. Primeiro, muito feliz de estar aqui. Eu estou vendo que a gente está com uma plateia. Eu sempre faço o exercício do pescoço, né? Tem mais mulher, como de hábito. Não, mas está equilibrado. Tem mais homem do que eu esperava. Que bom. Porque essa conversa, ela interessa mais para homem. Bem-vindos. Se você está aqui, você é um corajoso e você quer inovar, do que para mulheres. Porque a gente vai falar sobre essa coisinha que acontece muito no mercado corporativo, né? Meritocracia. E como isso atrapalha que a gente avance na agenda de equidade de gêneros. Eu imagino que vocês, se vocês estão aqui, vocês já passaram pela fase da problematização, vocês já entenderam que sim, precisamos ter times diversos, especialmente quando se fala de criatividade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre problematização, né? Mas não vamos falar muito. Muito feliz de estar aqui com a Mari e com o Felipe. Vamos passar para as nossas perguntas, porque a gente tem pouco tempo e tem muita coisa para falar. Eu tenho a minha cola aqui. Cola é uma coisa muito importante. Bom, primeira pergunta eu acho que eu estou um pouco influenciada por uma série maravilhosa do Netflix, que tem uns aliens, o Three Body Problem, fazendo jabá aqui à toa. E queria saber de vocês, se aliens descessem hoje aqui no Brasil, o que eles teriam para dizer sobre diversidade no mercado criativo? Quem quer começar? Olha, tenho certeza que a primeira pergunta é: o que está acontecendo? Jura? Porque a gente está nesse movimento todo sobre a diversidade e tal, mas eu acho que quando chega aqui mesmo, quando desce no nosso território e você está andando na rua, você tem uma percepção, mas quando você entra no mercado de criatividade, a imagem que você tem é outra, completamente diferente do que você vê na rua. Eu acho que eles não vão conseguir fazer um link cognitivo do que está acontecendo, né? E levando em consideração que seriam aliens, por si só eu acho que seria diverso, né? Porque o universo é muito grande, as galáxias são várias, então eles estariam mais acostumados a ter uma diversidade maior. Talvez a gente ainda não tenha alcançado isso, mas eu acho que seria um pouco alarmante, né? Essa falta de conexão entre o que você vê na rua, entre o público consumidor e os lugares onde as pessoas se dizem e operam e trabalham com criatividade. Então, eu acho que isso já seria uma coisa, meu Deus, o que está rolando aqui com essa galera? Bom, boa tarde. Eu acho um pouco estranho, né? Apesar da gente ter discutido e falado muito sobre diversidade nos últimos tempos, mas acho que o discurso está muito longe da prática ainda. A gente vinha conversando isso, né? Ali atrás. Porque eu acho que tem essa dicotomia do que a Mari falou, de as pessoas que a gente vê na rua, o Brasil que a gente vê na rua, não é o Brasil que a gente vê, e vou falando aqui de nós, do mercado criativo, né? Então eu acho que, não sei se chegasse alguém de fora aqui, acho que seria uma grande confusão, assim, né? Talvez de olhar que existe uma separação dessas pessoas, né? No mercado corporativo, criativo, não há as pessoas do Brasil de verdade, que a gente vê na rua, a gente vê nos shows, a gente vê no show do João Gomes aqui. Essas pessoas que estão assistindo não estão dentro desse mercado criativo ainda. Então, eu acho que a primeira fato estranho para mim ainda é a gente achar que a gente falou muito sobre diversidade e que isso mudou alguma coisa, mas, de fato, a gente não saiu muito do discurso, né? A gente ainda continua ali naquela área muito legal de falar, de se posicionar e de fazer um textão nas redes sociais, mas a mudança é muito pouco ainda, né? Nós três aqui, eu acho que temos muitas pessoas na plateia que também fazem desse grupo de pessoas que fazem parte de lideranças criativas, né? Vocês acreditam que houve um retrocesso nos últimos anos em termos de contratação
e retenção de talentos, especialmente nas áreas de liderança? E quais, é uma pergunta dupla, e quais barreiras vocês acreditam que sejam as maiores para a contratação de pessoas, para o aumento da diversidade, especialmente em posições de liderança? Olha, eu acho que nós três aqui já somos uma coisa meio fora da curva. O lugar de liderança, 2 pessoas pretas, uma mulher, e aí vamos colocar todas as minorias possíveis ou esses encontros. Voltando aqui uma coisa que você falou no início, isso aqui não é meritocracia. Eu não estou aqui por mérito, eu estou aqui porque eu trabalhei muito, sofri muito, família ajudando muito, empurrando muito. Então não é sobre eu mereci. Eu estou aqui porque eu mereci. Não, eu tenho vantagens que eu adquiri no meio do caminho, a possibilidade de estudar, enfim. E aí vamos entrando em outros setores. Né? Ai, que bom, você conseguiu estudar. Não, que bom não, foi difícil pra caramba. Foi muito difícil manter a faculdade, manter estudo. Então não é por mérito, é por esforço, né? E aí, quando você chega nesse lugar de liderança, que também foi construído, né? No meu caso, foi muito construído. Eu realmente planejei a minha carreira. Eu planejei o meu crescimento. Inclusive, hoje sou sócia de uma produtora porque eu tive que correr por fora. Porque o mercado que eu sou inserida, eu trabalho de agências, né, de publicidade, estrategista criativo e coisa do gênero, teria um teto para mim. E aí eu estou falando, toda a conversa aqui vai ser quase autobiográfica, tá? Teria um teto para mim. Simplesmente porque as posições, os cargos mais altos de liderança dentro de uma agência, eu não ia conseguir. Apesar de todo o meu trabalho, de toda a minha competência, de ter entregas maravilhosas, ele ficaria para um homem branco. E aí chegamos nesse lugar que você falou. Esse ano a gente teve, quem é do mercado criativo, quem acompanha agências, quem acompanha marcas, tivemos uma dança das cadeiras enorme já no início do ano. CCOs novos, CTOs novos e tal. E eu vi, e estou vendo, e continuo vendo, principalmente no LinkedIn, aquele lugar ser ocupado de novo, mais uma vez, por homens brancos, por mulheres brancas, mas aí já é uma diferença, né? Graças a Deus são mulheres. Pelo menos isso a gente pode colocar, porque conseguimos alcançar esse status. Mas não sei se é um retrocesso, mas eu sei que eu acho que é uma permanência de como o mercado sempre foi. Ele sempre foi assim, então não vamos mexer nisso, isso é muito precioso. A gente fala tanto de diversidade, porque esse cara também, ele já sabe que ele precisa da diversidade, ele quer lucrar com ela, ele está lucrando com ela. Mas ele tampouco tem propriedade para falar dessa diversidade. Ele vai soltar uma peça, ele vai criar uma campanha, ele vai criar uma ação, ele vai tal, com o time inteiro branco, achando que está falando com essas pessoas que estão aí fora e não estão, porque eles já entenderam que precisa da diversidade. E aí a gente cai na cota. Então, eu não sei se é um retrocesso. Eu acho que é uma permanência do status quo. Eu preciso me sentir seguro nesse lugar, porque ele, para mim, é o habitual. Se eu colocar uma mulher ali, uma pessoa preta, uma mulher preta ali, nossa, parece que eu perdi o meu lugar. E necessariamente não. Você não está perdendo nada, meu irmão, você está ganhando. Porque você está falando com outras pessoas além de você. Então, eu não sei se é um retrocesso. Para mim, é uma permanência, é uma vontade de se manter no mesmo lugar. Concordo totalmente, assim. Eu não acho que é um retrocesso. É difícil falar depois da Mara. Eu não acho que é um retrocesso porque eu não acho que a gente teve avanço. De verdade. O avanço que a gente teve na diversidade em cargos de liderança, pelo menos no mercado que a gente trabalha, foram de mulheres brancas. A gente nunca teve líder negro em agência de publicidade, em produtora, em marcas. Não teve esse avanço. Então, assim, o Felipe hoje é líder porque eu fundei a minha agência. Eu trabalhava 15 anos no mercado. Então, eu sou líder hoje porque eu e o Ari, a gente fez a nossa agência para a gente ser líder. Porque a gente não acreditava mais naquela. A Mara é líder porque ela é sócia. Agora, da empresa dela também. Então, a gente se tornou líder, a gente se fez líder. Porque a gente já acreditava, a gente traçou a carreira, como a Mari falou, a gente ralou pra cacete para chegar e a gente se tornou líder nesse ponto. Não foi o mercado que mudou e fez a gente ser líder. Então, assim, eu não acho que teve um retrocesso, porque eu não acho que teve avanço.
Eu acho que tudo que a gente avançou de diversidade ainda foram nos cargos mais baixos, foram trazer pessoas ali para fazer a população das empresas ser um pouco mais diversa na foto, mas em cargos de liderança eu não vi essa mudança acontecer em nenhum momento. Vejo pessoas, tenho vários conhecidos, vários amigos, pessoas negras que são líderes que fundaram suas próprias empresas. Então, a maioria que eu conheço massivamente, assim. Então, é um caminho por fora, sabe? Tem uma citação de uma CTO mulher branca que está há muito tempo na ThoughtWorks, ela hoje em dia faz parte lá do board, que ela estava falando sobre diversidade, estava falando sobre sustentabilidade e inovação. E é muito engraçado que ela pergunta, geralmente quando você pergunta para uma pessoa, mas por que você não muda Ela sempre começa com essa pergunta, por que você não muda a maneira como você está fazendo? Porque a gente sempre fez assim. Então, está completamente relacionado a isso que vocês estão falando. Eu estou olhando aqui para o tempo que a gente tem, eu tinha mais umas 17 perguntas, mas obviamente a gente não vai ter tempo. Eu queria fazer uma pergunta que provavelmente vai ser a última, mas eu ainda tenho um bônus se a gente tiver tempo. É que vocês não estão vendo, mas fica um relógio gigante aqui. Fica. Uma contagem assim, dá um nervoso demais. Cara, é isso, gerenciamento de tempo, é o sucesso, gente. Eu fiz o teste do pescoço, né? Quando eu cheguei, olhar, ver como é que está a nossa plateia. E de alguma maneira, é cansativo a gente falar, como vocês comentaram agora, falar sempre com as mesmas pessoas. Eu gostaria, por exemplo, que tivesse muito mais homens aqui, né? Para a gente poder ter essa conversa. A minha pergunta para vocês é: dentro da pirâmide do privilégio, que a gente sabe que homens ainda ocupam muito mais esses lugares de poder, não só na indústria criativa, mas em outras indústrias, né, no mercado corporativo de uma maneira geral. A gente sempre fala sobre ganhar aliados, né? Eu não sou uma mulher preta, o que não significa que eu não possa ser uma aliada. Vocês acreditam que é possível engajar e ter pessoas que estão no alto de um privilégio realmente como aliados para ajudar a fazer essa diferença real, não só no discurso, não só no conteúdo do Instagram, mas ajudar a efetivamente aumentar número, visibilidade e valor de grupos minorizados em cargos de liderança? Não é difícil. Cara, eu acredito porque eu continuo tentando. Então é difícil dizer que eu não acredito se eu tento muito, se eu continuo tentando influenciar as pessoas a continuarem nesse movimento, assim. Então, eu acho que é difícil. A gente tem um desafio grande ainda de convencer essas pessoas, mas eu continuo tentando porque eu acho que eu me coloco muito chegar nesse lugar e agora não tem como agora que eu cheguei eu desistir desse passo, sabe? Tem muita gente para vir ainda. Então eu continuo tentando aproximar essas pessoas e trazer essas pessoas para que elas consigam promover essa mudança. E eu acho que, como você falou, está muito essa pergunta do por que você não muda o seu jeito de fazer, eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre as pessoas quererem fazer, né? Você querer. Porque, cara, a gente está num fórum gigante sobre inovação e as empresas mudam assim, né? Cara, de uma hora para outra muda, assim, ó, mudou. Pivotou, foi para o outro lado. Mudou de novo, foi para o outro lado. Então, eu não acredito que precisa de um grande processo, de um grande ensinamento. Cara, se você quiser ter um líder negro hoje, é assim, ó. Contrata agora. Então, não acredito nesse lugar. Então, eu acredito que eu continuo... Ai, 1 a 1, toca aqui. 1 a 1. Depois... Aí, eu acredito muito nesse lugar de... Cara, eu preciso continuar tentando influenciar essas pessoas, porque às vezes uma pessoa que decida aquele dia contratar alguém vai ser naquela hora, sabe? Olha, eu sou uma pessoa realista, otimista. É engraçado falar isso, porque o realista é um lado muito pessimista. Porque ele está vendo como é que estão as coisas, ele vê... Desculpa a expressão, tá, gente? Tá por ouvido quem não gosta de palavrão. Ele está vendo a merda, toda espalhada. Porque é a realidade. Mas ele é otimista naquele lugar do, tá bom, vamos limpar. Vai ter quem vai me ajudar. Vamos deixar isso aqui melhor. Vamos transformar o mundo. A minha função social, assim, o meu propósito de vida é impactar positivamente a vida das pessoas. No dia que eu entendi isso,
E no dia que eu entendi a realidade aí fora, eu falei, nossa, eu tenho que lutar contra isso. Eu acordo todo dia achando um saco. Acho um saco tentar mudar o mundo ou melhorar o mundo, mas vamos lá, porque você precisa fazer. E isso, se você tem essa mentalidade de um modo geral, se você perde, inclusive, o medo do erro, o medo da troca, o medo que tem dentro do seu ego, que é isso do acredito em aliados brancos. Estamos aqui, né, Camila? A gente é amiga. Camila também tem um cargo de liderança. E a Camila, provavelmente, ela pensa quando ela vai montar o time dela. Porque ela já vem de uma outra realidade, de um outro pensamento. Então, eu tenho que acreditar. Esse que é o lance. Eu tenho que acreditar, mas eu sei que eu ainda vou brigar pra caramba. E a história é essa. Gente, acreditem, façam. Saiam do seu ladinho, assim, do seu lugarzinho, dê um passinho só para o lado. Ninguém está te falando para andar para trás. Está falando para você andar para o lado, porque tem muita mais gente vindo. E isso também é bom para você. Então, assim, eu sou obrigada a acreditar, senão eu não estaria aqui. E eu nunca vi um gerenciamento de tempo tão maravilhoso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Mari. Obrigada, Felipe. Obrigada a vocês pelo convite.